Ontem foi um jogo totalmente abaixo daquilo que o torcedor alvinegro esperava da equipe e vale salientar que ainda assim o torcedor tinha expectativa de um jogo com a maior intensidade técnica e tática, né? O Rodrigo Fonseca não esteve na área técnica, estava o Lucas, que é o assistente técnico. O Asa veio com equipe totalmente reformulada. O Rodrigo está com quadro de virose, mas estava, pelo menos foi o que a assessoria informou, que estava com virose, mas estava no estádio assistindo ao jogo ao lado do presidente, e eu estava no campo, evidentemente, mas quem estava próximo ali, o presidente e ao Rodrigo Fonseca, passaram informação que eles, debatendo muito sobre o jogo, chateados, obviamente, reclamando muito de alguns jogadores que estavam atuando lá em campo, enfim. Então foi um Asa que apresentou, vou falar especificamente do Asa, mas os dois times apresentaram um futebol de um baixo nível técnico, horrível em campo tecnicamente as duas equipes. Para quem não assistiu ao jogo, ou quem não ouviu o jogo, para você ter uma ideia, de 10 cruzamentos na área, os caras erraram 12. De 10, erraram 12. Não conseguiram acertar um. Até destaquei isso da coletiva com o Lucas Del Vecto, que é o assistente técnico, e ele confirma exatamente isso também, desse momento que o Asa e a equipe do Cruzeiro apresentaram esse baixo rendimento técnico. Então, assim, tentou-se situações, tentou a todo custo tentar envolver o adversário, mas era um jogo muito, eu diria, como vou copiar aqui, o saudoso Carlos Miranda, que ele dizia: o jogo está muito burocrático, é o jogo onde se concentrava muito no setor do meio campo ali, aquela disputa de bola, né, mais de forma centralizada. Então é um jogo que você não teve emoções, grandes defesas não ocorreram, enfim, o Asa empata o jogo, precisava vencer ontem e vencer na última rodada e ainda torcer por uma combinação de resultado, se quisesse a classificação na Copa Alagoas. Eu concordo plenamente com o que disse o Clevane Henrique em relação à Copa Alagoas. O Asa não valorizou, subestimou a competição, a verdade é essa, não valorizou a Copa Alagoas, tratou a Copa Alagoas de uma forma mínima, e aí hoje o Asa está buscando, está tendo os resultados desse planejamento feito em não valorizar a Copa Alagoas. Pode ficar a temporada 2025 sem calendário nenhum, porque vai depender muito da semifinal, e o Asa vai precisar agora apresentar o que não apresentou ainda de uma certa regularidade. E para incentivar os jogadores, a direção do Asa hoje, através do presidente Rogério Siqueira, comprou um carro 0 km, está no CT esse carro, no CT do Bálsamo, um Tigo, só não sei precisar qual Tigo é, se é o 8, o 9, o 10, mas custa 120 mil, a informação que eu tive, em média 120 mil esse carro 0 km, está no CT do Bálsamo, a chave está no CT, e caso a Asa avance, chega à final do campeonato, certamente esse carro os jogadores decidem o que faz, se vende o carro, se faz uma rifa, se alguém compra o carro e já repassa o dinheiro para dividir entre eles, enfim, o carro é do elenco, tá lá, em caso de chegar à final do campeonato. Ou seja, esse jogo do CSE vale 120 mil reais para o Asa. É o que vale o jogo nesse primeiro momento. Essa semifinal custa 120 mil reais, que é o valor desse Tigo 0 km que está no CT, para o Asa avançar de fase, avançar para a fase final do campeonato. Isso tudo devido ao planejamento equivocado da Copa Alagoas. Porque se o Asa tivesse bem na Copa Alagoas, avançasse um pouco mais, poderia até certamente que a direção fizesse isso e mais alguma coisa. Mas em virtude dessa situação de ficar sem um possível calendário, isso obriga já a fazer agora, né? Já antecipar a premiação, já antecipar esse incentivo a mais, que não deixa de ser, para que os jogadores tentem buscar. Teve um lance no jogo ontem, já na metade para o final do segundo tempo, um bate e rebate dentro da área, e terminou essa bola sobrando para o Anderson Feijão, do meio da rua, da intermediária. Ele dá uma pancada, um pombo sem asa, e acontece o gol do Asa. De forma imediata, o José Jaime, ele olha para o Bandeira fica indeciso, ele vai lá e anula o gol. Ele não esperou o Bandeira, ele vai lá e anula o gol de forma imediata. E ficou aquela polêmica na hora.
Anulou por quê? Porque foi anulado. O chute não tem impedimento, pelo menos de forma direta. E aí, quando a gente para observar, para ser mais preciso, o Viderlan Araújo pegou o replay do NN Play, começou a observar enquanto transmitíamos o jogo, o Viderlan estava observando o replay. E o Cachito é quem atrapalha o lance todo, né? Esse lance exatamente daí. O Cachito é ele que está em impedimento. Se ele fica estático lá duro, não seria impedimento. O chute. Se ele fica estático, não é do chute, ele fica parado lá, não seria impedimento. Mas ele faz o movimento do corpo e aí atrapalha a visão do goleiro Jefferson. Ele faz o movimento, então de certa forma ele participou diretamente do lance. Porque ele afasta o corpo para a bola passar, né? E tira o corpo um pouco. Então, impedimento claro, real, não tem o que discutir. É tão provável que nem polêmica gerou pra gente isso aí, porque o Viderlan na hora foi cirúrgico. Então assim, e eu vi muitos torcedores hoje conversando nas redes sociais, mas se não fosse o Cachito, o Asa vencia o jogo. Quem atrapalhou foi o Cachito. Não foi o Cachito que atrapalhou o Asa. Quem atrapalhou o Asa foi uma sequência de 5 jogos e o time só venceu 1. Né? Isso foi que atrapalhou o Asa. Porque em 5 jogos, se você faz pelo menos o dever de casa, o papel de casa que tem que ser feito, no mínimo, você estava com uma classificação hoje. Mas o Asa não fez sequer o dever de casa. Então não foi o lance do Cachito que fez com que o Asa fosse eliminado da Copa Alagoas. O que o Asa foi eliminado na sequência dos jogos em só vencer apenas um adversário em 5 jogos. E aí você é eliminado por um todo, né? Por um jogo só. É obviamente que a pressão, que eu falei inclusive no meu destaque, que se torna uma obrigação de vencer o CSE, porque o jogador ele vai sentir mentalmente esse aspecto, porque gera e propicia justamente dentro de campo para que o time seja intenso, para que seja agressivo, para que mantenha o nível que vinha tendo, e aí pode ser que aconteça algumas circunstâncias dentro da partida que saiam do controle desse próprio jogador. Se ele não estiver equilibrado mentalmente, o jogo não vai fluir. E é por isso que a gente está citando aqui, a gente falava antes, porque o discurso do Asa era a prática era outra. Se dizia que era prioridade, que estava dando a devida moral para a Copa Alagoas, mas colocou o time alternativo. Foram todos os jogos com times alternativos. Ontem, eu entendo a circunstância para o jogo de domingo, mas é óbvio que durante no geral, foi um planejamento falho. E aí a campanha foi ruim, foi fraca na Copa Alagoas e traz esse aspecto de obrigatoriedade contra a equipe do CSE. E aí eu concordo, nesse confronto lá em Palmeira, o favorito é o CSE. E aí eu trago o equilíbrio, aqui em Arapiraca é o Asa, só que vai depender muito do que acontecer lá. Se o Asa não faz um bom jogo lá e o CSE mantém o que vem fazendo, um trabalho muito bom do Parreirinha, um time que vem em constante evolução, tem um padrão de jogo, se vence lá, o Asa vai ter muita dificuldade para jogar aqui na Piraca. Então foi um planejamento falho da direção e da comissão e tem que ser responsabilizado todo mundo. Não adianta colocar na conta apenas dos jogadores. E outra, o Asa não foi desclassificado na Copa Alagoas ontem, não. Foi antes, foi em tudo, englobou tudo. Ontem foi um jogo tecnicamente abaixo e eu entendo também, e aí falando da parte tática, é difícil para os jogadores, que alguns nunca jogaram juntos e aí jogam no sistema que é complexo para se assimilar. Então, se for para culpar alguém, que culpe e que essa culpa seja mútua, que seja dividida. Porque foi um planejamento errado que dá agora essa pressão de ter que chegar à final do Campeonato Alagoano de forma obrigatória para ter uma temporada cheia em 2025. Porque senão, irmão, é só Copa Alagoas e Campeonato Alagoano. Se não subir para a Série C, que é muito difícil de subir. Pode subir? Pode. Mas é complicado. Mas o planejamento foi totalmente equivocado e a gente estava cantando essa bola aqui, ó, há muito, muito tempo. Desde o princípio que eu venho falando sobre isso. E um outro detalhe aqui, Viderlan, para você comentar também, é que dos 5 jogos que o Asa jogou na Copa Alagoas, 4 jogos foram em Arapiraca. E o Asa não venceu um jogo em Arapiraca. É uma coisa impressionante. 4 jogos ele jogou em Arapiraca. 3 como mandante e um outro como visitante, que foi ontem contra o time do Cruzeiro. E venceu apenas uma partida que jogou fora de casa, lá em São Miguel dos Campos, contra a Dimensão Saúde. Então, para um time que é bicampeão da competição, para um time que tem o nome, que tem o Asa, não é? Fazer uma campanha dessa, para mim, foi uma campanha pífia. E o planejamento, aí quem tá dizendo sou eu aqui. Para mim, o planejamento que o Asa fez para a Copa Alagoas foi equivocado.
para não dizer que foi errado, equivocado o planejamento que o Asa fez. E corre o risco, repito, se não classificar para a final do Campeonato Alagoano e não tiver acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o ano que vem jogar só Copa Alagoas e Campeonato Alagoano, primeiro trimestre, acaba tudo para o time do Asa. Deixa eu só dizer uma coisa, eu entenderia esse planejamento da diretoria do Asa se o time tivesse Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, aí você não ia ter que dar valor nenhum à Copa Alagoas, porque era muita competição uma atrás da outra. Mas o time não tem Copa do Nordeste, não tem mais Copa do Brasil e era um jogo só contra o Internacional. Aí você tem de 8 em 8 dias a Copa Alagoas, de 8 em 8 dias o Campeonato Alagoano, que o Campeonato Alagoano é disputado todo final de semana e a Copa Alagoas todo meio de semana. Numa distância de jogo de 100 quilômetros, 150 quilômetros de Arapiraca para a cidade mais longe nesse percurso. Então, como é que você faz um planejamento para disputar o Campeonato Alagoano de 8 em 8 dias com o time principal? Para disputar a Copa Alagoas de 8 em 8 dias com um time alternativo. Então, é por isso que não deu certo, porque o planejamento ele poderia ter sido assim se o Asa tivesse Copa do Nordeste, que ele não passou da primeira fase, da pré-copa, do segundo jogo, não entrou na fase de grupos. Se ele não tivesse passado pelo Internacional, aí tudo bem, estaria muito bem explicado. Mas você não tem Copa do Nordeste e todo mundo sabia que o Internacional era o grande favorito na Copa do Brasil. Aí você faz esse tipo de planejamento, eu não entendo, porque eu trabalho de domingo a domingo. Às vezes até a mulher ameaça até deixar o cara. Rapaz, você não tem mais família? Quer dizer, a gente não está correndo, a gente não está fazendo atividade física, mas está trabalhando de domingo a domingo. O jogador não pode trabalhar e jogar na quarta e no domingo. Na quarta e no domingo. Por que não? Quer dizer, é por isso que reforça para mim esse planejamento errado feito pelo Asa. Olha, diante de tudo colocado aí para vocês, muitas coisas nós já tínhamos ontem debatido, né? Não só eu, mas o Cardeal e o Clevânio, durante a transmissão, e só estamos aqui, na verdade, tentando entender o que é que leva a um planejamento como esse, porque precisamos ser honestos, senhores. Sabemos que o Asa é uma equipe que já aprontou muito na Copa do Brasil, mas contar, por exemplo, como algo certo em eliminar o Internacional é meio que uma presunção, uma pretensão muito grande, né? É uma pretensão muito grande. Nós sabíamos a probabilidade do Asa continuar na Copa do Brasil, mesmo com toda a confiança do histórico, e aí a confiança tem a sua dose, né, de um para outro, atirar aqui pela nossa equipe, mas sabíamos que seria muito difícil, e o Asa foi eliminado de uma maneira que deixou todo mundo... Eu lembro aqui que o posicionamento dos torcedores no pós-jogo contra o Internacional foi de aplausos. Aplaudiu a equipe. Então, eu fico assim pensando, você vai disputar uma Copa Alagoas? Eu gostaria que os senhores dissessem aqui, na Copa Alagoas de 2024, qual foi a partida que o Asa jogou bem com a equipe alternativa? Nenhuma. Nem aqui venceu. Porque aqui venceu lá, venceu porque o goleiro foi uma falha terrível. Eu fico perguntando o porquê da insistência. Aí eu entro na história que o Moraes disse. Se existe um planejamento que não foi iniciado pelo Rodrigo Fonseca, as decisões somadas agora, sim, são responsabilidades do Rodrigo Fonseca. Mas o planejamento lá atrás, com o Leandro Senna, já é o planejamento comprometido. E que a equipe tinha como meta priorizar algumas competições. E nós falávamos aqui, o Asa tem títulos da Copa Alagoas e talvez de todas essas competições que exista um rótulo de favorito, a Copa Alagoas é uma dessas competições que o Asa tinha esse rótulo de favorito a conquistar o título. Pelas conquistas recentes, pelo número de chegadas na final, em cada edição, desde sua criação de Copa Alagoas. E o Asa não conseguiu passar da primeira fase e de uma maneira melancólica, porque se vocês... O André, você, Moraes,
o Alan, vocês não acompanharam o jogo, vocês viram depois do jogo. Mas o sofrimento para quem estava em tempo real era uma coisa absurda. Parece que ninguém ali se conhecia. Uma equipe de pouca inspiração, uma equipe que não conseguia fazer dentro de campo. E é claro que do outro lado nós precisamos também dar alguns méritos à estratégia, não ao time, mas à estratégia do Cruzeiro. O Cruzeiro não quis jogo, pô. O Cruzeiro em 90 minutos pegava a bola, tocava a bola de um lado, tocava a bola pro outro. Em alguns momentos de falhas do Asa é que o Cruzeiro tentava fazer algum tipo de esboço para poder tentar ali levar um certo susto, mas até pelos melhores momentos, você fatiando aí a situação, você observa que até para fatiar esses melhores momentos é um grande desafio para nossa edição. Uma falta de pontaria absurda, uma falta de vibração dentro de campo, com aquela vontade, aquele desejo de vencer. O Asa melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas chegava muitas vezes ao ataque de forma desorganizada. E assim não dá para você entender, porque a competição ela não foi valorizada. Porque no momento em que você coloca uma equipe alternativa para jogar, você precisa ter confiança que o time venha a render, tenha qualidade. E o Asa já não vinha rendendo, já não tinha qualidade suficiente apresentada nos jogos. E hoje está amargando essa eliminação. O mel e a cabaça, que o Moraes citou, é uma situação muito possível de acontecer com a vida do Asa, porque o Asa vai jogar uma Série D esse ano. Não importa o que aconteça no domingo, gente. O Asa vai jogar a Série D esse ano com obrigação, mas obrigação de acesso. Porque se não pensar dessa forma, ano que vem, o Asa pode ser um time como o Cruzeiro, que está fechando suas portas hoje, para o restante da temporada. E assim, sincero e honestamente, eu não sou aqui de estar demonizando ninguém. Mas tem muitos jogadores do Asa que já receberam mais de uma chance, não conseguiu mostrar dentro de campo esse rendimento satisfatório para poder o Asa contar com esse cara na sequência da temporada, pô. Entendeu? O Asa tem jogadores aí que já ganharam muitas chances, muito mais do que o Bruno Menezes, que ainda está em adaptação, muito mais do que o Saião, que fez a estreia ontem, muito mais do que o Romarinho, que entrou ontem. Tem cara que já ganhou oportunidade demais aí, não tá conseguindo render. E o torcedor, ele pode não estar cobrando só por ontem, Cardeal. Ele tá cobrando pelo acúmulo de péssimas apresentações. Olha, pode ser até... de apresentações abaixo. Pode ser até que isso venha para alguns da direção, de repente, pro torcedor ficarem chateados. Mas é informação. Eu tenho uma informação que vai ter um processo de reformulação. E isso é normal. Pós-Alagoano, nesse período para a Série D, nessa intertemporada, vamos colocar, vai ter um processo de reformulação no elenco. E aí, boa parte, a informação que eu tive ontem, inclusive, de bastidores, boa parte não deve ficar. Boa parte, eu digo, evidentemente que a gente já sabe, média aqui, quantos? No mínimo uns 6 ou 7. Mas se isso acontecer, Cardeal, pode ser em cima daquilo que também eu acabei de falar. O Asa entrar numa Série D com obrigação de acesso, a Série D não é uma competição tão simples não, senhores. E isso, Videsan, você sabe o que é que... uma das piores você sabe do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é não a pior, viu? Você sabe o que é que gera isso? Vamos lá. Se o Asa no início de 2025, né? 24. Se o Asa tinha no início da temporada, vamos botar no campo das posições aqui. Eu preciso na Série D gastar, um exemplo, fazer uma folha de 200 mil, que é mais. Mas vamos lá, 200 mil. O Asa agora, com essa eliminação da Copa Alagoas, com a possibilidade de ficar fora do campeonato, da final do campeonato alagoano. Isso vai, no mínimo, precisa ser dobrado. O que o Asa gasta hoje, precisa no mínimo dobrar com investimentos no elenco. A folha do Asa não é 400 e poucos mil? Sim, eu tô dizendo, eu fiz uma suposição, 200 ligado, mil. Entendi. Se o Asa gasta 400 hoje, ele vai ter que ir ao mercado buscar muito mais qualidade agora. Pagou, e você sabe que nesse período, a qualidade, o valor é maior, muito maior. Pagou pelas próprias escolhas, Cardeal.